Imagina que estás numa das costas mais famosas da Europa. O vento do Atlântico sopra sobre as colunas negras de basalto, turistas tiram fotografias, guardas do parque fazem as suas rondas habituais. Tudo parece completamente normal. Até que, de repente, acontece algo que ninguém consegue explicar. É exatamente isso que, segundo relatos, teria acontecido hoje. Visitantes e funcionários do National Trust disseram ter visto a figura lendária de Finn desaparecer subitamente numa abertura misteriosa na rocha, bem no meio do Giant's Causeway, na Irlanda do Norte. E desde esse momento, muitas pessoas fazem a mesma pergunta. Será que algo muito antigo acabou de se mover ali? Ainda mais surpreendente é que pouco depois surgiu na internet um vídeo gravado por drone. Nas imagens, vê-se uma enorme placa de pedra que aparentemente se move sozinha, lentamente, sem ruído, com uma precisão impressionante. Parece quase como se uma porta estivesse a abrir. O estranho é que estas rochas são feitas de basalto vulcânico com cerca de 60 milhões de anos. Normalmente, uma formação rochosa assim não se move simplesmente como se fosse uma peça mecânica. Mas é exatamente isso que parece acontecer nesse curto vídeo. Se gostas de histórias misteriosas como esta, fica até ao fim e escreve já nos comentários o que pensas. Fenômeno natural, truque inteligente ou talvez algo completamente diferente. E não te esqueças de subscrever o canal, porque descobertas enigmáticas como esta aparecem com mais frequência do que se imagina. Para muitas pessoas da região, o Giant's Causeway sempre foi um lugar cheio de histórias. A costa da Irlanda do Norte é conhecida pela sua beleza selvagem e pelas suas formas incomuns. Especialmente este ponto, parece quase como se alguém tivesse construído a paisagem de propósito. Milhares de colunas de basalto perfeitamente formadas, com 6 lados, estão juntas umas às outras como um gigantesco mosaico de pedra. Durante gerações, as pessoas do condado de Antrim contam histórias de que estas pedras às vezes se movem. Antigas lendas falam de entradas secretas na rocha e de salões escondidos que um dia pertenceram a gigantes. A maioria dos visitantes sempre encarou essas histórias apenas como folclore, uma boa narrativa para turistas, nada mais. Mas então começaram a aparecer vídeos na internet que podem ter mudado tudo. Desde o ano de 2025 e especialmente em 2026, vários pilotos de drones começaram a publicar imagens incomuns. Nestes vídeos, aparece uma enorme placa de basalto que se estima pesar entre 9 e 20 toneladas. Em vez de simplesmente se partir ou cair, ela desliza lentamente para o lado, quase como se fosse parte de um enorme cofre. Durante cerca de 11 segundos, uma abertura escura torna-se visível, escondida profundamente na rocha. Depois, a pedra move-se novamente de volta e fecha tudo com uma precisão tão perfeita que não fica qualquer sinal de que ali existiu uma abertura. É exatamente essa perfeição que deixa muitas pessoas confusas. Na natureza, as rochas normalmente partem-se de forma irregular. Deixam fissuras, poeira ou destroços. Mas nestas imagens, tudo parece suave, controlado e quase artificial. Nenhum som, nenhum dano visível, apenas um movimento breve. E depois silêncio total. Nas redes sociais, os clipes espalharam-se rapidamente. Em plataformas como TikTok e Instagram, utilizadores começaram a especular sobre tudo. Alguns falam de um glitch na Matrix. Outros acreditam que pode ser um sinal de uma tecnologia antiga e esquecida. Alguns vídeos chegam até a afirmar que várias figuras escuras desapareceram dentro da abertura antes de a pedra se fechar novamente. Se essa afirmação é verdadeira ou muito exagerada, é difícil dizer. Mas uma coisa é certa, as imagens provocaram uma enorme discussão, e isso é apenas o começo desta história. À medida que os vídeos chamavam cada vez mais atenção, a pressão também começou a aumentar sobre a organização responsável pelo local. O National
Trust, que administra o Giant's Causeway, recebeu de repente inúmeras perguntas. Visitantes queriam saber se era possível que algo mais estivesse escondido sob as famosas colunas de basalto. Algumas pessoas chegaram mesmo a perguntar se poderia existir uma construção oculta sob a superfície e se o movimento da pedra poderia ser uma pista disso. As manchetes na internet tornaram-se rapidamente cada vez mais dramáticas. Alguns vídeos tinham títulos como "O que está por trás disto deixa cientistas com medo". Outros afirmavam que investigadores estavam sem palavras perante aquilo que os drones tinham filmado. Claro que títulos assim são muitas vezes criados para gerar o máximo de cliques possível. Mas, neste caso, não se tratava apenas de uma história sensacionalista. O próprio lugar torna tudo ainda mais notável. O Giant's Causeway da Ma Bay, uma das maravilhas naturais mais conhecidas da Europa, e está oficialmente reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Durante décadas, geólogos estudaram esta área com grande detalhe. Cada formação foi mapeada, medida e documentada. Pelo menos era isso que se pensava. O que muitas pessoas não sabem é que a paisagem é composta por cerca de 40 mil colunas hexagonais de basalto que se formaram há aproximadamente 60 milhões de anos, quando a lava arrefeceu lentamente e criou estas formas surpreendentemente regulares. As colunas estão tão próximas umas das outras que, vistas de longe, parecem um padrão gigantesco e perfeitamente organizado. Alguns comparam-no a um enorme favo de mel feito de pedra. Justamente por estas formas parecerem tão precisas, muitas pessoas sempre se perguntaram se realmente surgiram apenas através de processos naturais. Os cientistas explicam como estes padrões podem surgir quando a lava arrefece, mas mesmo assim, o visual continua impressionante. Se agora uma parte dessa rocha aparentemente sólida começa a mover-se como uma porta, isso naturalmente cria inquietação. Porque então, já não se trata apenas de geologia, trata-se da possibilidade de que o chão sob os nossos pés seja mais complexo do que imaginávamos. Foi exatamente nesse ponto que a discussão começou a dividir-se. De um lado estão aqueles que acreditam que as imagens são reais. Eles pensam que algo aconteceu ali que ainda não compreendemos. Talvez um evento geológico extremamente raro. Talvez algo relacionado com cavidades desconhecidas dentro da rocha. Do outro lado estão os céticos. Para eles, a explicação é muito mais simples. Suspeitam que se trata de uma manipulação digital habilidosa. Numa época em que inteligência artificial e edição de vídeo se tornam cada vez mais realistas, é perfeitamente possível criar uma cena assim artificialmente. Mas há um detalhe que faz muitos observadores pensarem duas vezes. As imagens parecem vir de várias perspectivas diferentes. Supostamente, vários drones captaram movimentos semelhantes da pedra. Falsificar algo ao mesmo tempo, a partir de 5 ângulos diferentes, seria muito mais difícil do que manipular apenas um único vídeo. Enquanto a discussão ficava cada vez mais intensa, alguns investigadores começaram a fazer outra pergunta. Mesmo que o vídeo seja verdadeiro, como poderia uma pedra dessas mover-se? Para entender isso, é preciso olhar para a origem do Giant's Causeway. Há cerca de 60 milhões de anos, enormes quantidades de lava fluíram sobre esta paisagem. À medida que arrefecia lentamente, a rocha contraía-se e formava fissuras. Essas fissuras desenvolveram-se nas formas hexagonais características que vemos hoje. Esta região é atualmente um dos locais geológicos mais estudados do mundo. Engenheiros e cientistas passaram décadas a medir a estabilidade das colunas de basalto. Eles sabem que as colunas individuais podem mover-se ligeiramente. Diferenças de temperatura fazem a rocha expandir-se e contrair-se. Tempestades fortes e as ondas do Atlântico podem ocasionalmente soltar alguns pedaços que acabam por cair no mar. Mas aqui está o problema. Um deslizamento natural de rocha normalmente parece caótico. Pedras partem-se de forma irregular. Cria-se poeira e entulho,
e a paisagem muda permanentemente. As imagens dos drones mostram algo completamente diferente. Ali parece que uma enorme placa de pedra se move ao longo de uma linha clara, quase como se estivesse a deslizar sobre um trilho invisível. Depois, regressa exatamente ao seu lugar original. Nenhum entulho, nenhum dano visível, nenhum sinal de destruição natural. Para alguns observadores, esse movimento parece mais um mecanismo do que um processo geológico. Alguns investigadores tentaram ainda assim encontrar uma explicação natural. Alguns sugeriram que, sob a superfície, poderia existir uma espécie de fenda natural que funciona como uma articulação. Talvez exista uma camada de rocha por baixo que se tenha tornado escorregadia devido à água ou à lama fina. Em certas condições, um grande bloco de pedra poderia deslocar-se temporariamente e depois deslizar de volta. Mas mesmo essa teoria não explica todos os detalhes. O basalto é uma rocha dura e rugosa. Se duas superfícies assim se movem uma contra a outra, normalmente esperaríamos ver marcas de arranhões ou ouvir algum ruído. No entanto, nos vídeos de drone, o movimento parece surpreendentemente suave e quase silencioso. Foi por isso que alguns cientistas começaram a olhar novamente para investigações anteriores da área. Ao longo das últimas décadas, várias tecnologias foram usadas para analisar o subsolo. Entre elas estão varreduras lidar e estudos de sonar. Esses métodos usam luz ou ondas sonoras para revelar estruturas dentro das rochas. Os resultados dessas análises eram bastante claros. Mostravam que o Giant's Causeway é composto principalmente por basalto maciço. Grandes cavidades ou câmaras escondidas não foram encontradas. Se realmente uma abertura apareceu na rocha, surge imediatamente uma pergunta decisiva: para onde ela leva? Se existir um espaço por trás daquela placa de pedra, por que não foi detectado nas medições anteriores? Alguns especulam que possíveis cavidades possam estar mais profundas do que os aparelhos conseguiram alcançar. Outros consideram isso improvável, já que o local foi estudado de forma tão intensiva. Enquanto isso, o próprio ambiente também muda lentamente. A costa da Irlanda do Norte está há anos sob influência de tempestades cada vez mais fortes e da subida do nível do mar. O oceano bate repetidamente com enorme força contra as colunas de basalto. Alguns especialistas acreditam que água, pressão do ar e erosão possam ter criado tensões incomuns na rocha. Uma teoria diz que o ar pode ficar preso nas fendas estreitas entre as colunas. Quando a maré sobe, rapidamente, esse ar pode escapar de repente e deslocar ligeiramente algumas pedras. Em casos raros, essa pressão poderia até mover temporariamente um bloco maior. Mas também essa explicação tem fraquezas. Mesmo que uma pedra se movesse um pouco, normalmente deixaria sinais. Um deslizamento perfeitamente suave e um retorno exato ao lugar original são extremamente raros na natureza. Além dos vídeos, existe outro detalhe que intriga muitos visitantes. Algumas pessoas afirmam ouvir sons estranhos perto das colunas. São tons suaves, assobiantes ou ecoantes que surgem entre as rochas. Cientistas explicam esses sons de forma simples. O vento passa pelos espaços estreitos entre as colunas de basalto e cria um efeito semelhante ao de uma enorme flauta de pedra. Mas depois que os vídeos dos drones apareceram na internet, muitas pessoas passaram a ouvir esses sons de forma diferente. Alguns perguntam-se se talvez esses ruídos possam vir do interior da rocha. E é exatamente aqui que ciência e antigas histórias começam a cruzar-se. E é precisamente aqui que a ciência encontra as antigas lendas. Há séculos que as pessoas na Irlanda contam histórias sobre este lugar. Uma das mais conhecidas fala de um gigantesco guerreiro chamado Finn. Segundo a lenda, Finn construiu uma ponte de pedra através do mar para poder chegar até a Escócia e lutar contra outro gigante. Esse gigante escocês chamava-se Benandonner. Para chegar até lá, disse que Finn colocou pedra após pedra no oceano, e assim teria surgido o Giant's Causeway. Hoje,
Quase toda a gente vê essa história apenas como um mito, uma forma antiga de explicar uma paisagem estranha e impressionante. Mas na região também existem versões mais sombrias da lenda. Algumas histórias antigas afirmam que o gigante nunca desapareceu realmente. Em vez disso, dizem que ele dorme profundamente sob as colunas de basalto. O Causeway, segundo essas histórias, seria apenas o teto que cobre o corpo gigantesco de Finn. E um dia, quando o momento chegar, o gigante irá acordar e abrir a sua porta na rocha. Curiosamente, até o próprio National Trust já utilizou essa ideia. No ano de 2015, a organização lançou uma campanha de marketing chamada Sleeping Giant. Num vídeo promocional, efeitos especiais mostravam uma porta de pedra a abrir-se na rocha, como se o gigante estivesse prestes a despertar. E é aqui que a história se torna ainda mais complicada. Alguns céticos apontam exatamente para essa campanha. Eles dizem que os atuais vídeos de drones podem simplesmente ser versões reaproveitadas ou editadas desse antigo material publicitário. Se uma equipa profissional de filmagem já criou uma porta na rocha artificial uma vez, então alguém na internet poderia reutilizar essas imagens e apresentá-las como se fossem algo novo. Num mundo onde programas de edição e inteligência artificial conseguem criar efeitos extremamente realistas, isso não seria nada impossível. Um pequeno clipe pode ser manipulado em poucas horas e, de repente, parecer uma descoberta extraordinária. Mesmo assim, existe um detalhe que continua a intrigar muitas pessoas. Os novos vídeos não são idênticos às gravações da campanha de 2015. A luz parece diferente, os ângulos dos drones são mais instáveis e menos profissionais. Além disso, a suposta abertura parece acontecer numa coluna de basalto diferente daquela usada nos vídeos promocionais. Alguns moradores da região também afirmam ter notado coisas estranhas recentemente. Algumas pessoas dizem que o ambiente perto do Causeway parece diferente, quase como se o ar estivesse mais pesado. Outros relatam ter visto luzes incomuns acima das colunas de basalto durante a noite, que aparecem por alguns segundos e depois desaparecem novamente na escuridão. Claro que relatos assim são difíceis de verificar. Muitas vezes podem ser apenas ilusões ópticas, reflexos ou interpretações exageradas de algo completamente normal. Mas essas histórias contribuem para tornar o mistério ainda maior. Curiosamente, o Giant's Causeway não é o único lugar na Irlanda onde pedras gigantes desempenham um papel importante na história. Um exemplo famoso é Newgrange, um monumento funerário pré-histórico construído há mais de 5.000 anos. Em Newgrange, enormes blocos de pedra foram posicionados com uma precisão impressionante. Uma vez por ano, durante o solstício de inverno, a luz do sol entra por uma abertura e ilumina exatamente o interior da Câmara Central. As pessoas que construíram essa estrutura tinham conhecimentos surpreendentes de engenharia e astronomia. Esses construtores pré-históricos conseguiram mover pedras que pesavam várias toneladas. E isso levanta uma pergunta interessante: se os seres humanos foram capazes de construir monumentos tão complexos há milhares de anos, será que também poderiam ter criado outros mecanismos ou estruturas que, hoje, já não compreendemos completamente? Algumas pessoas especulam que a suposta pedra móvel no Giant's Causeway poderia ser parte de um mecanismo muito antigo, algo que talvez tenha sido construído por uma civilização antiga e que ficou escondido dentro da paisagem durante séculos. Mas há um problema muito grande com essa teoria. As colunas de basalto do Causeway formaram-se há cerca de 60 milhões de anos, muito antes de qualquer ser humano existir na Terra. Isso significa que qualquer estrutura artificial teria de ter sido construída muito mais tarde e integrada na rocha natural. Até agora, porém, não existe qualquer evidência arqueológica que indique algo assim. Mesmo assim, a discussão mostra algo interessante: a forma como lendas antigas e ciência moderna às vezes se cruzam. Muitas histórias antigas
antigas nasceram a partir de observações reais. Talvez pessoas há muito tempo tenham testemunhado movimentos estranhos nas rochas durante um terremoto ou uma tempestade violenta. Com o passar das gerações, essas observações podem ter sido transformadas em histórias sobre gigantes, espíritos ou portas escondidas na montanha. Hoje em dia, alguns cientistas até utilizam poemas antigos e canções populares para procurar pistas sobre acontecimentos naturais históricos. Às vezes, essas tradições contêm descrições surpreendentemente precisas de erupções vulcânicas, tempestades ou terremotos. Então, o que realmente pode ter acontecido no Giant's Causeway? Depois de analisar os vídeos disponíveis e falar com vários especialistas, muitos investigadores acreditam que provavelmente não existe uma única explicação simples. Em vez disso, pode tratar-se de uma combinação de vários fatores. Alguns dos vídeos que circulam na internet provavelmente foram editados ou manipulados digitalmente. Software moderno permite criar movimentos muito convincentes em objetos como rochas ou montanhas. Ao mesmo tempo, também não é impossível que movimentos geológicos raros realmente ocorram. Em certas circunstâncias, grandes blocos de rocha podem deslizar ligeiramente sobre camadas úmidas de argila, areia ou água subterrânea. Se uma câmera ou um drone capturar esse momento específico, pode parecer algo muito mais misterioso do que realmente é. No entanto, um detalhe continua difícil de explicar: o movimento aparentemente perfeito. A pedra parece abrir-se e fechar-se de forma extremamente precisa, sem deixar qualquer marca visível. Na natureza, quase todos os movimentos deixam sinais claros: fissuras, poeira, fragmentos ou alterações na paisagem. A ausência desses sinais torna este caso particularmente estranho. Talvez por isso tenham surgido teorias ainda mais ousadas. Algumas pessoas acreditam que a rocha não é apenas uma rocha. Segundo essas teorias mais radicais, poderia tratar-se de uma espécie de camuflagem. Atrás da falésia existiria uma estrutura escondida, talvez construída por humanos há muito tempo, ou até por algo completamente diferente. Segundo essas ideias, os drones poderiam ter capturado um momento raro em que esse sistema oculto se abriu ou apresentou uma falha temporária. Naturalmente, tudo isso soa mais como ficção científica do que como realidade. Não existe qualquer prova concreta para tais afirmações. A posição oficial do National Trust é muito mais simples. A organização afirma claramente que não existem portas secretas no Giant's Causeway. Qualquer movimento de rochas provavelmente tem origem natural ou é resultado de manipulação digital. Além disso, o National Trust pede aos visitantes que não voem drones perto das colunas de basalto. Isso pode perturbar aves que vivem na região e também representar perigo para outros visitantes. Mas, como acontece muitas vezes, negar um mistério nem sempre faz com que ele desapareça. Na verdade, às vezes tem exatamente o efeito contrário. Quanto mais as autoridades dizem que não há nada de estranho ali, mais curiosas algumas pessoas ficam. E assim a pergunta continua aberta: o que exatamente foi filmado por aqueles drones? Terá sido apenas um truque inteligente da internet? Um fenômeno geológico extremamente raro? Ou talvez algo que ainda não compreendemos totalmente? Se um dia alguém conseguir provar que realmente existe uma cavidade escondida por trás daquelas colunas de basalto, isso poderia mudar completamente a forma como vemos aquele lugar. Até lá, o Giant's Causeway continua a ser um dos locais mais fascinantes da Europa. Uma paisagem criada pelo fogo de antigos vulcões, moldada pelo oceano e rodeada por séculos de histórias e lendas. E talvez seja exatamente isso que torna este lugar tão especial, porque às vezes a linha entre ciência, natureza e imaginação é muito mais fina do que pensamos. Agora queremos saber a tua opinião. O que achas que realmente aconteceu naquele vídeo? Achas que tudo não passa de um truque digital? Ou acreditas que pode existir algo escondido sob as famosas colunas hexagonais de basalto?